Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um programa Conversando sobre Gestão. Como você lembra, o nosso programa tem como objetivo falar um pouquinho dessa atividade tão complicada, tão complexa, tão difícil de ser exercida, mas ao mesmo tempo tão gratificante e tão importante para as empresas, né? Que é a função do gestor. E o nosso assunto de hoje é um assunto extremamente interessante, porque ele fala sobre seleção de gestores, né? Então, como as empresas hoje estão selecionando gestores? Quais são as habilidades necessárias, mais desejadas e mais procuradas pelas empresas nos candidatos à função de gestão? Qual é o perfil do gestor que as empresas hoje estão contratando? Sabemos que contratar não é uma tarefa muito fácil, não é verdade? Mas, principalmente, a contratação de um gestor é bastante complicada, porque é um profissional que tem como responsabilidade não só realizar os objetivos específicos da empresa, mas também realizar os objetivos pessoais das pessoas que fazem parte ali da sua equipe, né? Então, para nos explicar como funciona esse processo hoje, o que as empresas estão buscando em termos de perfil dos candidatos, nós convidamos a consultora Fátima Ribeiro. A Fátima atua há 15 anos como consultora em gestão de pessoas, não é, Fátima? Com foco principal no desenvolvimento de líderes e atuando também como coach em desenvolvimento de carreira. A Fátima é pedagoga com especialização em consultoria de carreira pela FIA-USP e professora do MBA Company, do IBMEC do Rio de Janeiro. Fátima, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, Gasparetto. E Fátima, nós já vamos direto para a primeira questão, né? Como está hoje a demanda por gestores nas empresas? Como é que você vê isso, essa procura de gestores? Bom, Gasparetto, tendo em linha principal, né, se a gente for comparar o mercado de trabalho com as antigas empresas, né, até alguns anos atrás, a demanda era maior em função da grande proporção de gestores que se tinha. Hoje a gente sabe que é uma posição que as empresas estão mais enxutas, né? Assim, em termos de níveis organizacionais para gestores. Alguns foram cortados. Sim, foram cortados, né, em termos de processo. Mas, enfim, existe essa demanda e o principal que a gente vê hoje são as demandas por buscar dentro das próprias organizações, né? Pessoas que já venham da própria organização. Que já tem aquela cultura. Já tem a cultura, exatamente, né? Que já conhece, já está inserido dentro daquele negócio. E sempre é um incentivo também. Incentivo, né? Porque assim, a pessoa se sente reconhecida. A gente sabe hoje que as empresas, elas brigam igualmente por clientes e por talentos. Né? Tá, hoje a questão de um talento, de alguém que consiga, como você disse no início, né, trazer essa questão de não só focar em resultados, atender os objetivos organizacionais, mas também no foco com os objetivos individuais de cada pessoa. Tá né? certo. Além dessa fonte interna de recrutamento, né, quais são outras fontes? Quer dizer, quando a empresa tem que ir para fora para buscar alguém, como é que ela faz? Qual é a fonte que ela se vale mais para... Indicação, normalmente. Para algumas das posições, os headhunters, né, que são bem ainda buscados. Hoje a gente tem algumas ferramentas, né, como o LinkedIn, que é sempre importante que a pessoa tenha, né, uma ferramenta para a própria divulgação dos seus projetos, resultados, também é uma fonte bem colocada. E consultorias em geral que focam essa questão do recrutamento e seleção para níveis de gestores. Quer dizer, o anúncio de jornal, por exemplo, e tal, isso não é mais utilizado, ou pelo menos não é muito utilizado. Não é muito mais, não é muito mais. Né? Hoje, primeiro, principalmente pela questão do custo, né? E quando você abre uma oportunidade como essa, né? Até você ter as pessoas, mas principalmente hoje essas vias, né? Headhunters, indicação. Indicação. E por isso ter uma boa network é muito importante para um sem gestor, dúvida não é nenhuma, aquela, sem dúvida aquela nenhuma. Lista de relacionamentos que ele tem. Antigamente, a gente percebe isso porque antigamente quando se olhava o Estado de São Paulo, que é o jornal tradicional de empregos, 2 cadernos de empregos, né? Hoje a gente vê que normalmente é muito pequenininho, né, a parte de empregos. A gente percebe que realmente há uma E a agilidade também que se precisa hoje, não é? Então, assim, normalmente as empresas já vão criando seus próprios bancos de dados com profissionais que ela tenha interesse, não é? Então, assim,
e buscar hoje, através desses profissionais especializados, os headhunters e as consultorias, dar mais agilidade para as empresas também. Né? Você falou em cadastro, né? Então, um candidato à função de gestão, é importante que ele envie currículos para a empresa, independente da empresa ter vaga ou não, para que fique no cadastro? Ou o currículo, ou essa distribuição de currículos pode ir contra, negativo em respeito do... Eu não colocaria negativo ou positivo. A questão é que os cadastros hoje, eles perdem a sua validade muito rapidamente. Né? Porque as pessoas estão sempre hoje se atualizando e também o cadastro hoje ele é feito muito via internet, né? Pela web mesmo. As empresas normalmente têm lá o cadastro próprio, você vai ver que quase todos os sites das organizações têm lá, envie o seu currículo, cadastre aqui o seu currículo. É verdade. Né? Principalmente assim, né? Diferente de quando eu comecei, que a gente tinha os cadastros físicos, né, que a gente adorava receber material para ter lá o cadastro. Quando tinha uma vaga ela na gaveta do arquivo. Isso hoje muda muito rapidamente, né? Até a gente mesmo dentro da organização já não fica mais 5, 6 anos. É verdade, né? É verdade. Agora uma pergunta que eu acho fundamental, né? Quais são as habilidades hoje que as empresas buscam nos candidatos à função de gestão, ou internos ou externos, né? Mas quais são as principais habilidades? Muito bom isso, Gasparetto, a gente falar sobre isso. É fundamental que as pessoas que estão buscando oportunidades para atuar como gestor entendam que, além do conhecimento técnico que ela tenha na área que ela está atuando, que o que mais eu busco num gestor é o quanto ele consegue trazer resultado através das outras pessoas. E normalmente hoje é o grande desafio, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Porque o que acontece normalmente, né, Gasparetto? Eu entro para trabalhar, começo a ser bom naquilo que eu faço, né, porque sou responsável, porque sou comprometido, invisto no meu desenvolvimento, crio essa confiança, não é? E vou crescendo, não é assim? Mais ou menos. Muito assim bem. funciona. Boa parte das organizações, ainda para continuar me reconhecendo depois que eu chego analista sênior, engenheiro sênior, é me dar uma posição de gestor. E aí a coisa muda completamente. Aí muda a função. Aí muda, né? Porque normalmente até a gente ouve de muitos gestores, dá para você trazer alguém igual a mim, por exemplo, não é? Então é assim, na verdade, então, a principal habilidade é que a pessoa consiga entregar os seus resultados através dos outros. Para isso eu tenho que ser um excelente influenciador de pessoas. Entendi. Né? Alguém que influencia, alguém que sabe desenvolver e tirar do outro o melhor que ele tem. Né? E não fazer exatamente repetido como ele faz, né? Aquela pessoa faz. Então, assim, hoje é uma das principais habilidades, né? A comunicação, influenciar pessoas para que ele possa atender os seus resultados. Né? Então, vamos imaginar assim, você tem 2 candidatos. Certo. Você tem um candidato que é muito forte na área técnica, quer dizer, ele conhece muito bem o trabalho do setor onde ele iria ser o gestor, mas ele tem um pouco menos de habilidade de relacionamento, de influência. E você tem outro candidato que tem essa habilidade muito desenvolvida e menos técnica, digamos assim. Qual dos dois a empresa hoje escolheria o mais técnico, que conhece muito bem técnica, mas tem menos habilidade, ou o outro? Qual é a... Isso vai depender um pouquinho da empresa, não é? Mas principalmente hoje o foco, que é o mais difícil de desenvolver, é essa habilidade de gestão. De gestão, né? De gestão, não é? De influência. Exatamente, porque liderança eu não aprendo em sala de aula. Né? Isso é uma característica que eu não vou aprender em sala de aula. Eu vou te entregar técnicas, ferramentas, mas vai ter um grande trabalho e esforço da pessoa, né, em poder entregar esse resultado. Então, assim, a competência técnica eu posso ensinar. É mais fácil de desenvolver. Sim, e né? também assim, o gestor ele tem que saber fazer a gestão dessas pessoas, né? Como a gente colocou, colocar cada pessoa no seu melhor momento, na sua melhor atividade para poder conseguir os resultados. Então ele não tem que ser mais tão especialista tecnicamente. Entendi. Né? Mas essa habilidade de gestão é fundamental. É fundamental. Sim. E se a gente fosse levantar assim, os pontos fracos dos candidatos, né?
os mais comuns. Quais são os aspectos, né, as técnicas de gestão, ou as habilidades que estão dentro do trabalho do gestor, como você falou, comunicação e etc. Onde eles falham mais? Quer dizer, o que precisa ser aperfeiçoado hoje? Realmente, principalmente nesse ponto, né, de trazer o potencial, identificar aquilo que a sua equipe, que o seu funcionário tem de melhor. Né? Hoje a gente tem uma grande discussão quando a gente trabalha com o assessment, né, com avaliação de potencial, é o quanto você consegue extrair da outra pessoa. Porque muitas pessoas, muitos gestores confundem treinar com tirar o melhor que eu tenho de mim para te entregar um resultado. Por isso que hoje a gente fala tanto do líder coach, né? Entendi. Que é aquele que ajuda, que apoia a pessoa através de perguntas, né, a identificar o seu potencial. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas eu sou um bom treinador, eu ensino bem. Ok, mas a sua forma de entregar, Gasparetto, o seu potencial é diferente do meu. E essa sensibilidade o gestor tem que ter para poder tirar de mim o meu melhor. Né? Você falou, quando o gestor escolhe, ele escolhe as pessoas mais ou menos por um perfil único. Então eu vejo, eu não sei o que você acha, mas eu vejo um problema aí. De repente você tem uma equipe que tem todos a mesma cara, não é verdade? E isso não me parece muito interessante, porque você não tem divergências, você não tem opiniões diferentes. E eu acho que é nesse momento que se cria coisas, não é? Estou errado? Não, completamente correto, porque assim, normalmente o gestor ele acaba procurando, ou o requisitante acaba procurando pessoas parecidas, porque, obviamente, se o nosso perfil é muito parecido, o consenso é mais rápido, a gente chega à conclusão menos discussão, exatamente. Quando eu tenho equipe muito diversificada, o consenso demora mais, porque são diferentes opiniões. Mas a riqueza do resultado é maior, né? Sim, porque uma equipe não pode ser composta apenas por uma habilidade. Né? Eu preciso ter pessoas inovadoras, pessoas de criação, de elaboração, de planejamento, mas eu também tenho que ter aqueles que colocam isso tudo para funcionar. Lógico. Então, quanto mais divergente, mais trabalho vai dar para o gestor, obviamente, né? Para criar consenso, para a própria equipe. Mas hoje a gente trabalha muito em criar essa diversidade, né, de perfis, porque é onde a equipe ganha. A ideia é que eu tenha pessoas na minha equipe que se complementem. Perfeito. Né? Através de características pessoais. Porque às vezes eu não posso ser tão bom numa questão, mas você é bom, então a gente vai se complementar. Né? Não tem que ter aquela desculpa, eu tenho que ser melhor do que você. Não, eu tenho os meus pontos fortes, tenho as minhas qualidades, que para mim hoje é o que se ganha dentro da organização, é quando se investe nos pontos fortes das pessoas. E não ficar o tempo todo somente trabalhando gap. Né? Aliás, tem aí um livro, me parece, que surgiu aí há pouco tempo, né? Que fala sobre isso, que você tem que dar força para aquilo que a pessoa é forte, não ficar perdendo muito tempo naquilo que ele é fraco. Mas para isso você precisa ter uma equipe que se complemente, como você falou. Exatamente, né? exatamente. E me diz uma coisa, você falou das habilidades necessárias, né, para a seleção interna ou externa de um gestor. Como é que essas habilidades são verificadas num processo de seleção? Como é que a empresa faz para verificar isso? Bom, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas. Né? A gente tem as famosas dinâmicas de grupos, com prova situacional. É claro que dependendo um pouco da posição que eu estou trabalhando, algumas cabem mais, outras cabem menos, não é? Mas atividades bem direcionadas com esse propósito. Estudos de caso, principalmente hoje o que mais tem se investido é na seleção por competência, não é? Porque hoje, para mim, o que me interessa são os resultados que você pode me apresentar. Né? Então, principalmente... e também temos alguns instrumentos, né, que são chamados os testes psicológicos, aí alguns testes de personalidade, que também são utilizados como complemento. Então, normalmente é um conjunto de ferramenta que a gente acaba utilizando nesse processo. Né? Por exemplo, quando a gente também trabalha com o Assessment Center, que é a avaliação de potencial, também é um conjunto de ferramentas que eu posso utilizar. E a entrevista seria, então, o ponto final, naturalmente, que vai se valer de todos esses dados que foram levantados. Exatamente. É onde eu vou me aprofundar.
né? Porque assim, hoje a gente não valoriza mais tanto o quanto tempo de experiência você apresenta no seu currículo. Mas principalmente, se essa sua experiência anterior cabe dentro da realidade que eu estou te apresentando. Porque às vezes você teve bons resultados em uma determinada empresa com determinadas características, se eu te trouxer para uma outra muito diferente, pode ser que você não se adapte. Entendi. Então, esta investigação é que tem que ser feita de forma bastante consistente. E aí, se eu estou falando para pessoas que estão buscando essas oportunidades, invistam sempre no dia a dia em refletir sobre que resultados eu tenho agregado para a empresa, para a área, para onde eu estou atuando, porque é isto que vai me interessar. É isso que vale, né? Exatamente. E a gente tem que entender que normalmente o processo de seleção não existe candidato bom ou ruim. O que existe é o candidato mais adequado àquela realidade. Só isto. Entendi. Né? Porque quando eu trabalho com este cuidado, eu nem vou te colocar, vamos dizer assim, numa fria, né? O jeito popular, né? Te trazer dentro de uma saia justa, né? E depois começar a falar, poxa, mas ele teve tanto resultado lá atrás, o que aconteceu? Então eu tenho que ver se a sua cultura, se os seus valores estão extremamente alinhados ou o mais alinhado possível com aquela empresa para a qual eu tenho o desafio para você. Então esse autoconhecimento, essa autorreflexão, para mim, é que nós, profissionais, precisamos fazer o tempo todo. Né? E, principalmente, colocar assim, se eu estou buscando uma carreira de gestão, quais são os pontos que eu preciso trabalhar? Né? O que ser gestor vai exigir de mim? Porque, às vezes, as pessoas confundem, né? E acham que elas vão poder passar para essa posição com apenas com aquilo que ela tem, já traz experiência e muda completamente. Muda muito a função. A gente tem vários exemplos, né? Muitas vezes bons vendedores que quando são promovidos não ficam felizes. Em péssimos gestores de vendas. Péssimos gestores e a empresa perde aquele excelente vendedor e também não ganha um gestor. É verdade. E o problema é quando a empresa, mesmo sabendo que fez uma bobagem, uma besteira, né? Mantém aquela pessoa no cargo de gestão, porque afinal eu o promovi, agora fica meio desagradável dizer, olha, não deu certo. Então você mantém um gestor ruim, que acaba prejudicando a equipe, os resultados e tudo mais, por um problema da própria empresa. E sofrendo também, né? Porque as pessoas acabam sofrendo também, porque ele não consegue o resultado, e é aí que a gente vê muitos gestores trabalhando 14 horas, 15 horas, 13 horas, porque além do trabalho que ele tem que fazer, que é do papel dele de gestor, ele ainda faz o que os outros não conseguiram fazer. Não estão fazendo. Não estão entregando, né? Com 2 celulares, telefones ligados noite e dia. É verdade. É muito complicado. É verdade. E nessa passagem de bom, para onde eu quero ir, o que eu tenho que fazer para chegar lá e tudo mais, é aí que o coach ajuda, não é? O trabalho do coach é exatamente esse, no desenvolvimento da carreira, né? Sem dúvida, principalmente na questão assim, eu preciso entender exatamente o que é ser gestor. O que a empresa espera desse gestor. Então, como a gente falou no início, não é mais ser só bom tecnicamente, mas é o quanto eu consigo influenciar pessoas. Esse é o primeiro ponto. E aí avaliar no seu dia a dia o quanto ele pratica isto. Né? Porque liderança a gente sabe que é uma competência que as pessoas têm normalmente, naturalmente, né? Assim, que ela consegue. Não é que eu não aprenda a ser líder. Né? Eu posso aprender as técnicas e ferramentas, mas quanto mais natural for essa competência para mim, mais fácil é para desenvolver. Lógico. E aí tem um exercício que eu acho que é muito legal das pessoas fazerem, quando eu estou no meu melhor, eu estou fazendo o quê? Que atividades me energizam, me deixam feliz? Que atividades me esgotam no dia a dia? E comparar destas atividades, o quanto delas serão exigidas no papel de gestor. Né? Porque o problema não é eu ter atividades energizantes ou esgotadoras no meu dia a dia. A questão entra quando a maior parte do meu dia eu tenho que fazer atividades esgotadoras. Esgotadoras. Não é? E aí quando ele chega lá na gestão,
com isso vai ser um grande problema. Vai ser né? um grande problema, né? Porque uma coisa, a minha mão direita é a natural com que eu escrevo. Imagina eu passar o dia escrevendo com a mão esquerda. Eu posso até fazer, mas a energia que eu vou gastar vai ser muito maior, é né? muito maior. Então, assim, entender quais são as suas competências, o que te deixa feliz e buscar estas oportunidades, porque hoje nós temos muitas oportunidades. A carreira especialista está aí, não é? Entrando, não é? Que são as carreiras Y que as empresas estão colocando. Então, assim... Não preciso ser gestor para crescer, né? Não preciso ser gestor, não é? E a gente tem várias formas hoje de se trabalhar, de entregar o resultado e aquelas competências que realmente vão te deixar feliz. Porque tem muitas pessoas que não querem ser promovidas. Eu não quero ser um gestor, mas a empresa quer me promover para que eu possa ter um aumento e tudo mais. Com a carreira Y, em Y, realmente... Essa é uma sensibilidade, né? Entender, porque às vezes as pessoas... O que eu ouço muito dentro das organizações é que essas pessoas, como você falou, que muitas vezes não querem a carreira de gestão, são mal interpretadas, não é? Tá certo. Então, assim, essa sensibilidade a gente precisa ter e respeitar o talento. Respeitar o meu ponto forte, né? Que é aquilo que eu vou poder conseguir fazer de melhor. Tá certo. Quer dizer que os testes, voltando aqui aos testes só, os testes psicológicos ainda são usados? Aquele mesmo da figurinha que você tem que encontrar? Isso não se usa quase. Bom, não posso dizer que não se usa mais, né? Assim, a gente sabe que o nosso país é gigante. Pode ser que tenha alguém usando, né? Pode ser, mas seja assim... até uma novidade, né? Sim, mas por exemplo, né, dentro daquilo que a gente coloca de melhores gestões, a gente tem várias ferramentas hoje de identificadores de perfis, não é, que a gente acaba se mantendo, mas assim, não como uma ferramenta única, mas como uma ferramenta de apoio. Mas a principal que eu vejo, que a gente utiliza muito, é a entrevista por competência. É a entrevista por competência. Então, hoje eu preciso estar preparado para, neste momento de eu ser questionado sobre os meus resultados, ter dados e fatos. Faça esse exercício, né? Isso é muito legal. Né? Quais são os meus resultados? Que obstáculos eu enfrentei para alcançar esse resultado? Quer dizer, mais importante, então, é uma ferramenta que permita você avaliar potencial, né? Em caso da gestão, é potencial para ser o gestor, né? Potencial também. É o principal, talvez, mais do que o psicológico, né? Ah, sim. Você falou do recrutamento interno. Então, hoje, as empresas utilizam mais o recrutamento interno dos gestores do que externo, é isso? A preferência é sempre para o pessoal da casa? A preferência tem sido dada em função disso. É uma coisa que a gente também acaba incentivando, obviamente, né? Porque, assim, como nós colocamos no início, tem a questão de eu dar motivação para as pessoas que estão dentro, perceberem que eu posso crescer dentro daquela organização, que olham para mim. Então, eu mantenho a minha equipe motivada e a minha equipe investindo na sua carreira, no seu desenvolvimento para poder ter essas oportunidades, não é? E deixar muito claro, quando eu não consigo internamente, por que eu estou indo para o mercado. Né? Até para que as pessoas tenham clareza. Né? Por que não fui eu o escolhido? Né? Por que não fui eu... Você pode causar um mal-estar, né? Pode causar um mal-estar quando as coisas não são muito claras. Né? Por isso que a clareza do processo é fundamental. E principalmente, assim, que todos os gestores, que tem pessoas que participam desses processos, a gente fala assim, deixa que as pessoas se desenvolvam, porque às vezes eu sou muito boa para você, e você assim, mas a Fátima vai querer sair daqui agora, como é que eu fico, né? Então, assim, não quer soltar, né? Não quer soltar, vamos deixar as pessoas se desenvolverem. É verdade. Né? E tem um detalhe que você colocou, né, do mal-estar quando não é bem divulgado, porque todas as pessoas se julgam aptos a assumir uma função superior, né? Eu sou perfeitamente capaz de assumir essa função e nem fui chamado para o processo de seleção. E principalmente em questão de assim, quando eu não tenho claro o que é ser um gestor. Essa é a questão. Porque quando eu converso em coaching com pessoas que assumiram as posições recentemente, muitas vezes chegam na sessão assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu era feliz e não sabia. Porque nem sempre as pessoas têm clareza do que vai ser exigido como gestor, né? Do que ele vai ser cobrado. Então, tenha claro isto. E mais do que ter claro isto, é fazer é isso que eu quero para o meu dia a dia? Que outras formas, se não for esta, eu também posso crescer na minha carreira?
né? Porque hoje carreira e oportunidades é o que não falta falta hoje no mercado, da gente né? poder entregar as nossas competências. Verdade. Né? E a gente tem que lembrar que ser um gestor vai causar uma certa mudança, até, por exemplo, no relacionamento familiar, não é isso? Ele vai ser muito mais exigido, porque ele não é aquela pessoa que entra às 8 e sai às 18. Ele Exatamente. é exigido muito mais do que isso, né? Até porque... E até para que ele não impacte tanto nessa questão, que é fundamental ele saber utilizar o potencial e as forças da sua equipe. Então, quanto mais organizada ele tiver a equipe dele, pronta para fazer o que cada um dos integrantes dessa equipe faça, menos tempo ele vai precisar ficar fora da família dele. É lógico. Né? Então, por isso que assim, primeiro é isso, deixa eu entender o que vai ser exigido de mim, quais são as entregas que eu tenho que fazer e como é que eu componho essa equipe. Tá certo. E no caso do recrutamento interno, não são todas as empresas que têm um programa prévio de preparação, não é isso? Quer dizer, que mostre para os candidatos, aquelas pessoas que estão na empresa, o que é ser um gestor, os problemas e tudo mais. Dá a impressão que assim, na sexta-feira chama a pessoa e diz, olha, a partir de segunda você será o gestor, né? Aceita ou não? E a pessoa aceita, pensando que é a mesma coisa que ele está fazendo hoje, né? Exatamente. É o problema, né? O que eu tenho conversado nos treinamentos e nos trabalhos, nas aulas de gestão de pessoas, que eu tenho falado para os gestores e mesmo para o RH quando a gente trabalha, é assim, comece a lançar pequenos desafios onde a pessoa vai começar a praticar a liderança, a gestão e veja o quanto aquilo a motiva. Como ela entrega, né? Dando pequenos desafios para que ela comece a experimentar, né? O que é ser gestor, o que é cuidar de outras pessoas, né? Trazer resultado através das outras pessoas. É isso mesmo. O que mudou no perfil do gestor de ontem e no gestor de hoje? Quer dizer, acho que as mudanças foram muitas, até pelo tipo de equipe que ele tem hoje, pessoal mais jovem, a chamada geração Y e tudo mais, né? Muita coisa mudou, né? Então, assim, principalmente a gente sabe que hoje as empresas têm os seus resultados através de pessoas, por isso que hoje a gente fala tanto em desenvolvimento, né? Se eu começar 15, 20 anos atrás, quando eu comecei, não era tão assim essa questão de desenvolvimento. Então, sabe-se que as empresas têm resultados através das pessoas. Outra coisa que mudou, não é só dentro da empresa que eu consigo me manter financeiramente. As oportunidades que as pessoas têm hoje de trabalho e de ganhar o seu sustento são muitas. Então, assim, esta capacidade do gestor de manter a equipe motivada, no melhor que ela pode entregar, é o que mais mudou, em função dessa diversificação. Quando você fala das gerações, é uma coisa que eu não gosto muito da gente ficar encaixotando, né? Mas assim, nós nunca tivemos dentro das organizações, dentro da nossa história, tantas gerações de idades mesmo, trabalhando juntas, né? Dividindo o mesmo espaço. Então, para mim, assim, aqui tem grandes ganhos que eu preciso entender no que o jovem pode me ajudar, no que ele me atualiza e eu, como jovem, como é que o meu gestor com mais experiência pode me ajudar. Né? Então, assim, a gente sabe que hoje as pessoas não são mais movidas pela autoridade, né? Na verdade, assim, elas gostam da autoridade, elas respeitam a autoridade, mas não gostam que sejam autoritárias. É aquela coisa, tenho que fazer, você tem que fazer porque eu sou o chefe e você é o meu subordinado. Por isso, essa capacidade de influenciar e valorizar esses diferenciais, estas competências é que pode fazer com que as pessoas queiram ficar com você. Entendi. Né? Tá certo. Fátima. Respondi? Respondeu. Eu até gostaria que você respondesse mais coisas, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando, né? Mas a gente tem muito assunto e eu vou convidá-la novamente para uma nova oportunidade para a gente continuar o papo, que é muito interessante, muito prático. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Fátima, se você quiser deixar aí um seu e-mail, uma forma de contato, seria interessante. Deixo sim, Gasparetto. Então, o meu e-mail é fatima@rhenfoco.com.br. Ok. Eu agradeço pela oportunidade novamente. É sempre bom a gente dividir um pouco dessas experiências. Eu que agradeço o convite. Ótimo. E você ter aceito o convite. Muito obrigado. Então, nós estamos aqui encerrando mais um Conversando sobre Gestão.
Quero convidá-lo para assistir os nossos próximos programas, deixar aqui o meu blog, blogdogaspareto.com.br. Temos muitos assuntos ligados à gestão e à liderança no blog. E espero contar com você no nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção e até lá.